Olá pessoal, bom dia a todos. E nesse sábado de manhã eu vim trazer um vídeo diferente, né, do que é habitual aqui no canal, mas eu achei assim de suma importância. Inicialmente, confesso que eu não pensei em gravar esse vídeo. Na semana passada eu vi um vídeo que aconteceu, acho que na região de Lisboa. Foi de uma confusão entre um português e uma brasileira. E quando eu assisti aquele vídeo, são vídeos assim que sinceramente eu não gosto. Uma das coisas que eu aprendi aqui em Portugal é não passar muito adiante, não fazer muito alvoroço, né? Não divulgar certo tipo de comportamento, porque pior traz mais confusão, cria mais desavença. Mas assim, eu vi que tá tomando uma proporção, né? As pessoas estão visualizando e as pessoas estão tecendo comentários. E eu falei assim, não, acho que eu vou me posicionar assim. Inicialmente não tinha vontade nenhuma, confesso, zero vontade de falar sobre esse assunto, xenofobia e problema entre brasileiros e portugueses. Já pensei várias vezes em gravar um vídeo abordando esse assunto com uma visão equilibrada, com uma visão diferenciada do que vão colocar aí. A maioria das pessoas dizem tanto de um lado quanto do outro. Mas eu peguei esse vídeo, vou colocar ele agora, espero que você assista. Não vou colocar ele inteiro, mas vou colocar algumas partes mais importantes pra gente poder, no final dele, eu quero poder me posicionar, ter uma voz que talvez traga uma visão e um pensamento talvez meio que ao centro, né? Vamos dizer, não tão extremista como tá todo mundo aí comentando. E vamos ao vídeo. Isso é xenofobia. E quem garante que não são portugueses também? Opa, não são portugueses o quê? Epá, tá bem. O outro sabe falar mal dos outros. Sabe falar mal dos estrangeiros. Sim, deve ser. Claro. Os portugueses são santos. Opa. Nota-se. Portugueses não roubam bancos. Não roubam bancos. Eu não, lindo. O português nunca soltou. Epá, o senhor não viu. O senhor não viu os jornais. Não viu os jornais. A senhora é que não leu os jornais, porque quem assalta banco é o brasileiro. Sim, é tudo os Pois é, brasileiros. já em 2000. Opa, vocês são os invejosos, juro. Invejosos de quê? De Do seu país que tudo. eu já vi. Merda não, Da respeito, merda do seu respeito. país. Respeito. Da merda do seu país. Merda é o Eu não senhor. posso Olha, passar o semáforo vermelho. Senhor, tem mais Eu brasileiros. não posso. Exatamente, eu não posso estar exatamente. no meu País e Eu cala a não- tua boca. Ouça lá. Exatamente. Cala- Se vocês estão numa Respeito país. é bom, tem todo mundo. Eu estive no Brasil e no Rio de Janeiro, não podia estar num semáforo vermelho com medo de levar um tiro. E agora a senhora vai-me flamar. Ouça lá. Como é que é? Se é medroso, a culpa não é minha. Ouça lá, deu para entrar na merda aqui no Brasil. Exatamente. Aqui E os senhores nós, é que têm que respeitar os Fala portugueses baixo, e não pessoal. andarem a dizer Fala que baixo. nós somos xenófobos. Enquanto vocês roubam bancos, carrinhas de valor, andam a assaltar pessoas à navalhada. Pois é, não, mas senhora. deixa eu falar. Pois é, então vá lá ver. Vá ver. Mas olha como é que aqui, é. quem começou? A gente está falando mal dos Minha portugueses? senhora, A picou-se. gente está falando A senhora mal. picou-se. É Não, as senhoras não todas país, sujas. porra, não. Vai cagar, Pois é, desgraça. você vai-se embora. Inferno, Por que é que vai você está aqui? Mas você, eu tô muito Vá-se bem embora, aqui. minha Não tô senhora. incomodando, Tem ninguém a porta está aberta incomodada. do Vai, aeroporto. Vá-se tomar no embora. Esteve aqui 6 meses em Lisboa limpa. Pois é, aqui não acontecia isso. Tem razão, tem. Bandidos. É português, tem razão. Pois é, pois sou português e com muito orgulho porque nunca roubei banco. Nem os meus compatriotas roubaram bancos. Eu também nunca roubei. Ladrões, ladrões, viúvo nos cornos. Muito orgulhosa e Pois é, brasileira. vá-se embora. Vá-se embora se não está bem, mude-se. Mas estamos bem. Vá para a merda do seu país. Está-se Vá para a merda do seu país que uma pessoa não pode andar na rua com a merda dos esgotos todos lixinhos. Para o caralho. Vamos. Meu Deus. Agora vem para aqui dar-me um
condições de moral. Olha, não chame Deus que vai Oh, no minha inferno. senhora, tem aqui as condições todas deste país e você vem destruir. Eu não estou... Nem sequer respeitam os outros países, na Inglaterra é o que se vê, na Itália é o que se vê. Na Itália, quer dizer, alugam uma casa para andar lá metidos dentro, a fazer o quê? A andar a enganar a polícia. Mas lá na Itália, vocês não leem as notícias, pois é. Não estão na Itália, mas na Itália os italianos sabem o que é que vos fazem? Põem às trombas se vocês pintam paredes. Pois, português. Por isso é que se 50 mil, portugueses não por isso é coragem. 80 mil, Os portugueses por não isso é coragem. 80 mil dos gajos brasileiros que lá estão por cidadania italiana viram para cá. Porque os italianos davam nas trombas. Já que os portugueses não têm Mas coragem. eu antes estou na Itália, durante 6 meses. Não dá para o caralho, é o meu. É o meu dinheirinho é que está aí para o... Não é só o seu, lindo. O nosso também. Nós também trabalhamos, não se esqueça. Você é ridículo. Ridículo. É assim, não. Ridículo. Você é um bandido. E você não sabe respeitar as pessoas. Respeitar, mas você merece respeito. Você não me Mas conhece. merece fazer Você não você me conhece. respeito. Por que estás a gritar? Ai, merda. Achei calmo o quê? Eu não sou vendido. Eu não sou bandido. Também não. Obrigado. Não, a senhora eu não sei. O que é que está aqui a fazer? Está aqui, Vai para a praia, não está é? aqui como o senhor. E o senhor já está Não, com mas eu as já mãos. trabalhei 40 anos, mas encheu com agora. Não encheu o caralho, não encheu com Pois ninguém. é, Trabalhaste não, porque não. tiveste de trabalhar. Isso calaste, caralho. Pois é. És mais português do que eu, caralho. Achas bem aquilo que estás a dizer, mano? Cala a boca, caralho. Cala a boca, caralho. Se comportassem como deve ser e não andam a roubar bancos. Seu otário do caralho. Foi não, por um cala calar, lá, eu sei. vocês não roubassem bem. Vai para o caralho. Cala lá, mano. Cala lá. Cala lá. Tu és o maior português do mundo. Cala, caralho. Vais tentar a tua projeção, otário. Sabes o que é? Como apetece é É que tu é o divisão dos 25 de Abril. Cala a boca, caralho. Vai estamos puta. Só para és mais do que eu, otário. És mais do que eu, só otário. És mais do que eu, só otário. Deixa eu tirar a boca. Bom, gente, estão aí as cenas reais da vida real. E tá circulando, né, no meio, Facebook, Instagram, e estão falando, tá vendo aí, gente? Tem que os brasileiros sofrem aqui em Portugal, tá vendo aí? É isso que vocês querem para a família de vocês virem para Portugal e passar por situações como esta, serem tratados dessa maneira, porque Portugal é um país xenofóbico e o português é xenofóbico. E vamos nos posicionar sim em relação a isso. As pessoas aproveitam uma situação, aproveitam o posicionamento e o comportamento de um português para poder falar o que quer. Isso é natural do ser humano, as pessoas buscam, né, vamos botar assim, uma brechazinha para se aproveitar para dizer tudo aquilo que elas querem dizer e mal dizer. E o meu posicionamento é, gente, é justo por causa de um comportamento de uma pessoa, você traçar um estereótipo, você ter uma visão de um povo inteiro. Eu acho que não é justo. Você imagina bem, um português assiste um vídeo desse e no vídeo diz que ele é xenofóbico, diz, olha o comportamento deles, como que acontece, olha como eles são. E você acha justo um português que mora cá, que é uma pessoa acolhedora, que é uma pessoa de valor, que é uma pessoa respeitosa, que é uma pessoa que trata bem, né, as pessoas de uma forma geral, não vou colocar nacionalidade, mas que trata bem, e são pessoas compreensivas, pacíficas, assiste um vídeo desse e ela simplesmente é chamada de isso tudo, de xenofóbico, de, né, que não gosta, que odeia brasileiros e tal, não gosta do imigrante. Eu não acho justo, assim também como eu não acho justo pegar o brasileiro e dizer várias coisas, que ele é trambiqueiro, que ele é mal pagador, que o brasileiro é preguiçoso, não gosta de trabalhar, por causa de um e de outro que vem pra cá e age dessa maneira. Gente, primeiro posicionamento meu nesse vídeo não tomemos ou a minoria como um todo, gente. Isso é errado. Eu estou falando de ambos os lados, eu não estou falando de um lado só.
como é injusto você pegar a atitude de uma pessoa infeliz, de uma pessoa extremista e radical e colocar como se todos os portugueses agissem daquela maneira. Não é verdade, isso não é verdade. Assim como não é verdade dizer que o brasileiro é assim, é assado, por causa de uma minoria que sinceramente não representa o brasileiro nem o Brasil. São pessoas que estão aqui e fazem vergonha. Gente, eu já pensei inúmeras vezes em gravar um vídeo falando sobre como que o brasileiro se comporta. Porque gostam muito de fazer vídeo de como é o português. Mas eu gostaria também de um dia tirar e falar, gente, quem tá no Brasil não tem noção do que é o brasileiro fora do país. Não tem noção. Porque você vem para uma outra cultura e outra sociedade com valores e comportamentos diferentes. E o brasileiro ele acaba se sobressaindo em alguns momentos de forma negativa. Claro, uma pequena parte com mentalidade muito diferente. Mas a maioria dos brasileiros que vivem e convivem, vou falar pelo universo Caldas da Rainha, gente, são pessoas honestas, trabalhadoras, amam o lugar que vivem, valorizam o país, sabe? São gratas à vida que conseguiram ter aqui, são pessoas honestas, mas a gente já encontrou vários tipos de pessoas que eu posso falar a verdade nesse vídeo. A gente mesmo foge, a gente mesmo corre, não queremos perto, não queremos estar junto, sabe? São pessoas que não representam o Brasil, não representam de maneira alguma. Então, assim, é justo, eu te pergunto, é justo você dar nome ao português e ao brasileiro ou qualquer outra nacionalidade, os indianos, né, os chineses, por causa de um e outro que não se comportam da maneira que deveria? Não é justo, gente. Segunda coisa que eu vejo nesse vídeo é que é triste. Eu acho que um vídeo desse não deveria nem ir adiante. Porque, olha só, existem tantas coisas boas que nós poderíamos divulgar por meio da mídia social, sabe? De divulgar, de coisas boas, de valores, de coisas que nós podemos somar a vida do outro. Mas divulgar um vídeo desses, gente, só cria mais confusão, só cria mais problema. É uma cena que, sinceramente... E eu não achei que existe um lado só errado nesse vídeo. Sinceramente, podem falar o que for de mim, mas eu não achei que há só um lado errado. Eu achei que existem dois lados errados nesse vídeo. Um, de uma pessoa radicalíssima, podemos dizer que é xenofóbico. E existem pessoas que não vale a pena discutir. Não vale a pena. Existem pessoas, não sei se é o caso dele, mas que são extremamente ignorantes, gente. Ignorantes, mentalidade mesquinha, pequena, rasa. Não vale a pena você ter discussão. Você não vai mudar nada, você só vai criar tumulto e confusão. E outra coisa, gente, piora toda uma sociedade, mostrando exemplos como esse. Por que eu digo que para mim não houve só um lado errado? Eu penso que quando você atiça uma situação, quando você provoca, quando você coloca mais, vamos botar aí, lenha na fogueira, quando você aumenta o problema, eu acho que isso é ruim, porque você cria ira na pessoa e você piora o calor daquilo que é dito, né? Você aumenta o tom daquilo que poderia ter sido amenizado. Eu penso que não há necessidade. Respeito o pensamento de cada um e eu acho que cada um luta por aquilo que acredita. Eu, Michele, acredito que não há necessidade, gente, de se defender a ferro e fogo. Nenhum país. A gente tem que defender sim, mas presta atenção. Nós não estamos numa guerra ideológica, nós não estamos sabe? Eu acho que não é... Portugal, com a minha defesa ou não, continua sendo Portugal. Brasil, com a minha defesa ou não, continua sendo Brasil, com seus valores, com a sua cultura, com aquilo que é de bom, com aquilo que é de ruim. Então não há necessidade de a gente ficar, não, porque eu sou brasileira, né? Porque eu sou português, porque eu sou italiano, indiano. Gente, não há necessidade. Cada país tem a sua história, tem a sua marca, tem o seu jeito de ser, do seu povo, característica. E cada um tem a sua glória. E também cada um
tem os seus males também. Todos os povos têm, gente. Não precisa a gente ficar brigando, confusão, discutindo, porque no final ninguém é melhor do que ninguém. Nenhuma nacionalidade é melhor do que a outra. Existem países, sim, emergentes que estão à frente da tecnologia. Cada um tem a sua qualidade, gente, mas cada povo tem o seu valor, cada povo tem o seu cheiro, cada povo tem o seu jeito de ser, a sua vida, a sua vivência, e cada um é feliz da sua maneira. Porque no Portugal é assim, eles são felizes assim, da maneirazinha que eles têm. No Brasil tem o seu calor, cada brasileiro é feliz da sua maneira. Pronto, fim de conversa. Gente, na rua não vale a pena debochar, insultar, xingar. Não vale a pena. Não vale, não vamos chegar a lugar nenhum. Sabe o que a gente cria com isso? Mais confusão, mais conflito, mais diferença entre os dois. Nós precisamos pacificar, gente. A gente precisa trazer a paz a esse mundo. Não precisamos de mais discussão, não. Isso só piora as coisas. Há brasileiros que estão em Portugal que dizem que o brasileiro, ele sofre muito na mão do português, que ele sofre tal, conta uma história bem triste. Mas eu te pergunto, se isso fosse verdade na integralidade do que ele está a dizer, por que a comunidade brasileira, saiu agora esse mês, que ela tem aumentado de maneira, assim, assustadora em Portugal? Se você vem para um país e você é maltratado pelas pessoas que vivem aqui, por que você continua nesse país? Porque se a sua vida é tão sofrida, por que você continua nesse país? E por que o último ano teve um crescimento de 21% em comparação com o último ano? É muita coisa. Num momento tão difícil que nós estamos a viver e ainda está crescendo, acho estranho essa ideia de que o brasileiro é tão maltratado e é tão sofrido. Gente, vamos parar de palhaçada. No Brasil a gente é sofrido. No Brasil também somos maltratados por brasileiro. Gente, quantas vezes eu fui maltratada por brasileiro, gente? Em várias situações do dia a dia. Quantas vezes a gente já sofreu sim discriminação, racismo, preconceito e, falta de consideração, falta de pudor à mulher. As mulheres são mortas pelos homens, é feminicídio sim. Por que só em Portugal é que a gente é maltratado, que as mulheres são mal vistas? Gente, as mulheres são mal vistas dentro do Brasil também. O brasileiro não respeita a sua mulher. Não estou falando brasileiro de uma forma genérica. Vamos voltar à minoria. A minoria dos que fazem isso, mas faz. Então a gente vem para um outro país, seja lá Portugal ou outro país, e a gente sofre, situações, mas que, gente, a gente tem que ter casca grossa. A gente tem que ter casca até mesmo para viver dentro do Brasil, não é só fora dele, não. E eu posso falar uma coisa, eu vi um vídeo, joga aí no Google, que você vai achar esse vídeo. Brasileiros que sofrem xenofobia. Vai aparecer uma situação no Canadá. Falam-se tão bem do Canadá, né? Todo mundo quer ir pro Canadá ganhar dinheiro. Uma pessoa, uma mulher, dentro de um comboio, de um trem, simplesmente ouviu uma conversa de brasileiro, viu que era brasileiro e ela foi com a bolsa e empurrou a mulher brasileira. Isso é um mal de Portugal? Não, gente, isso é um mal do ser humano. No Brasil também tratam-se pessoas mal, também agridem. No Brasil, mata-se no trânsito. Uma simples discussão no trânsito, puxa-se uma arma e alveja até filho da pessoa que está dentro do carro. Vamos parar de asneira, vamos parar de... fazer um drama, mimimi, como só... Não, gente, isso eu não posso aceitar. Talvez você veja esse vídeo e vai falar assim, você está dizendo isso porque você é filha de português, porque você é de família portuguesa. Gente, eu estou falando daquilo que eu vivo aqui. Se eu for falar da minha família, a forma que eles são, eu vou te falar que são portugueses maravilhosos, que qualquer um gostaria de conviver. Mas eu estou falando nem disso, eu estou falando da minha vivência aqui, o que eu sofro aqui. Se eu falar que eu já sofri uma vez, já sofri. Já vi pessoas, mal educadas, desrespeitosas, já vi. Em todo lugar do mundo tem. Eu já tive um diretor de um lugar que eu trabalhei, que ele gritava, ele insultava.
Mas não era mim brasileira, era todos, portugueses também. Então o mal é da pessoa, o mal não é da nacionalidade. Não é porque eu poderia fazer um vídeo, vir pra cá, eu nunca nem fiz um vídeo sobre esse assunto, porque tem coisa que não há necessidade de divulgar. Mas eu tô citando como exemplo. Eu poderia ter vindo pra cá com meu mimimi, gravado um vídeo, gente, porque eu sofri xenofobia no meu trabalho, porque eu sou brasileira. Mas, gente, eu tenho que ter equilíbrio. Não é porque eu sou brasileira, não, gente. Os portugueses também. Muitos choravam. Amigos meus choravam por causa do distrato. Mas por que era português? Não, porque é um ser humano mau. Há um ser humano desrespeitoso. E não representa a maioria dos que aqui vivem. Eu quero dar um exemplo. Eu sempre trabalhei com portugueses nesses 2 anos. Sempre. Todos os empregos. Convivi 100% portugueses. E em todos os trabalhos, quem me ensinou o trabalho foram portugueses. Paciência para me ensinar. Muitas funções não eram fáceis para eu aprender. Muitas funções eu nunca tinha feito na vida, nunca tinha visto. Difícil e uma paciência de Jó para ensinar. Dedicação, vontade de me ajudar, de me ver crescendo. Gente, eu não posso dizer isso que estão dizendo por aí, entendeu? Não posso ser conivente com que tudo que estão falando baseado num vídeo como esse. Não posso dizer que Portugal e o português é dessa maneira por causa de um vídeo de uma pessoa que descontrolada, radical. Não posso. Me perdoe, mas eu não posso. Eu preciso me posicionar. Talvez você esteja aí no Brasil assistindo esse vídeo. Você já parou para pensar como que o brasileiro se porta em outro país? Você já também olhou dos dois lados? Você já tentou se colocar no lugar de cada um? Gente, o imigrante é sempre imigrante. Qualquer imigrante. Existem imigrantes portugueses que estão em vários países. Eu tenho amigos portugueses que estão na Alemanha. Eu tenho a Mabalu, né, que está em outro país. Mabalu, um beijão para você. Acompanha nosso canal. E existem vários portugueses que estão em vários países, gente, que nos mandam mensagem. E eles também passam por muitas coisas que nós falamos que passamos aqui, né? As dificuldades de um imigrante em outra terra. O que eles sempre nos falam, o que eles sempre dizem, é a força de ser imigrante. É a força, porque você é o estranho na terra da pessoa. Você é o estranho no país do outro. Não é o contrário. Então, gente, o brasileiro, ele tem que saber chegar. Ele tem que saber se colocar. Quando o brasileiro, a gente sempre fala isso nos nossos vídeos, quando o brasileiro sabe viver em Portugal como deve ser, sabe, ele é humilde e ele trabalha e ele, sabe, se coloca na posição, gente, ele prospera, ele é feliz, ele tem paz, ele tem amigos, ele é querido pelo povo português, ele é querido no meio dos brasileiros, ele é uma pessoa que sabe viver. E é isso, é saber viver como imigrante. Gente, fazer vídeo, criar confusão, sabe? Criar situações. Eu passei uma situação no posto de saúde, há 2 semanas atrás, eu fui levar meu filho, tinha uma brasileira lá, eu fiquei com vergonha, eu não sabia onde enfiar minha cara, eu tava vendo a hora que ia dar uma confusão. E ela reclamava, brigava, porque lugar de M, lugar de tal, esse lugar não presta, e não sei o que, é um desrespeito. Eu fiquei pensando, eu fiquei ali, eu tava com vergonha, baixei minha cabeça, eu falei, meu Deus do céu, eu estou aqui, gente, eu tenho tudo que eu preciso. Claro que sim, não vão falar tudo, porque tudo é muita coisa, mas eu tenho o básico, necessário, que eu preciso pra mim e pra minha família, eu não tenho que reclamar. Porque eu fui pro posto e demorou o atendimento. Demora mesmo, demora pra mim, demora pro português, demora pra todo mundo. Mas olha aqui, gente, vamos ser equilibrado. No Brasil eu ficava no SUS, eu trabalhei no pronto-socorro do SUS. Gente, as pessoas passavam o dia esperando o atendimento. Vamos deixar de ser hipócrita, gente. Por que aqui tem que ser diferente? Por que aqui a gente cobra? Lá no Brasil, cobra lá, gente, cobra lá. Lá, sabe o que acontece? Eu vou falar uma verdade. A pessoa tá ali, briga com o recepcionista do pronto-socorro, eu era uma recepcionista. Briga, xinga, ameaça que vai bater e quebra as coisas. Quando chega na frente do médico, fica,
caladinho, caladinho, não fala nada. Sabe por que quer ser atendido, quer ser bem tratado, quer resolver o seu problema? Caladinho, mas lá fora criou uma confusão. Gente, vamos parar com isso, vamos parar com isso. A gente briga lá e a gente acha que vindo para outro país, gente, a gente tem que brigar que também não é assim, as coisas não são assim, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Essa aqui é a verdade. Gente, eu acho que eu já falei até demais nesse vídeo. Se eu tivesse que gravar um vídeo só disso, ia dar uma confusão, e eu não quero confusão. Porque se um dia eu vou falar a verdade, muita gente não vai gostar de ouvir. Nesse vídeo nós vemos um português falando que brasileiro assalta banco, como se todo brasileiro fosse bandido. Equivocado, gente. Infelizmente, a pessoa usou um assunto para poder agir de preconceito com um brasileiro. E na verdade, se a gente for olhar mundialmente, assalto a banco não é o Brasil o primeiro a ser conceituado como o primeiro do mundo em assalto a banco. Não é, gente, não é. Os maiores assaltos no mundo, joalheria em Paris, museu na Inglaterra, Estados Unidos, grandes assaltos e roubos bilionários. E se a gente for parar para pensar, o Brasil é conhecido sim. Existe um assalto ao Banco Central em Fortaleza que foi conhecido mundialmente. Há assaltos no Brasil? Há assaltos no Brasil. Mas a gente não pode dizer que o brasileiro, ele é assaltante de banco. Vê um brasileiro como alguém que vai roubar. Não podemos agir assim. O problema do roubo, do assalto e do crime é um problema mundial. Se não fosse assim, gente, Portugal não teria prisões e cadeias. Não existem brasileiros, na sua maioria, aqui nas prisões de Portugal. Não, são portugueses que cumprem pena. Todo país tem que lidar com os seus problemas, gente. Vamos parar com isso de dizer que o brasileiro é o bandido, que o brasileiro é o assaltante. Gente, eu nunca roubei nada de ninguém, muito menos um banco. Isso é um problema do ser humano, Ser humano mau, um mau ser humano, diga-se passagem. Então, é muito errado a gente dizer para uma nacionalidade que ela é bandida, simplesmente por ela ser brasileira. Então, isso é muito ruim de se ouvir, como é muito ruim de se ouvir outras coisas. Os portugueses também têm que ouvir muitas coisas desagradáveis que eles não são. Xenofobia, por exemplo, eles não são. Na sua maioria, não é. Mas existem sim pessoas, talvez como esse senhor do vídeo, pessoas bem radicais, extremistas, existem sim, há sim um número de pessoas que se comportam dessa maneira, mas não são a maioria, não representam o país de forma alguma. Assim como dizer que o brasileiro é assaltante de banco, é uma ignorância tamanha. Não existe nem dados para isso, estatístico, que comprovam isso que o senhor falou, não há. Sabe o que é pior? Para mim, nesse vídeo, é quando um acha que é melhor do que o outro. Quando a sua nacionalidade é mais importante que a do outro. Eu sou melhor do que você. Eu acho que esse comportamento é errado. Quando a gente acha que a gente é melhor do que a outra pessoa, o próximo. Gente, há 70 anos atrás, na época que os portugueses migravam muito para o Brasil, e foi na leva que a minha família foi para lá, não existia esse tipo de problema, não existia, gente, essa confusão, não existia, as pessoas viviam em paz. Existia, sim, às vezes alguma brincadeira, né? Brincava-se com sotaque, com jeito, mas não era nada nesse tom, a esse nível desrespeitoso, agressivo, não existia isso. Meus avós não viveram isso, meu pai não viveu isso. E existiu também um tempo que as pessoas brasileiras vinham para cá, há 20 anos atrás, vamos dizer assim, né, 30. Os brasileiros contam, não existia isso. Isso veio existir de um tempo para cá. Sabe o que isso me faz acreditar? Que o nosso tempo está muito cruel. Os tempos de hoje estão muito difíceis. E esse tipo de coisa tende a aumentar. E isso é assustador, não deveria. E o meu vídeo vem nessa contramão, sabe? Para dizer que nós precisamos de paz, gente. A gente não precisa divulgar essas coisas, a gente não precisa levar adiante como
rotular um país inteiro por causa da atitude de uma pessoa, assim como não rotular o brasileiro e o Brasil como atitude de meia dúzia. Não podemos ser assim. A gente precisa mostrar aquilo que há de bom, o que há de bom no brasileiro, o que há de bom no português, o que há de bom nos países que nós estamos. É isso, gente. O meu vídeo vem nesse sentido de posicionamento pacífico e de equilíbrio, de nos fazer a pensar naquilo que tem sido reproduzido pelas pessoas. Chega de mimimi, sabe? Chega de exibicionismo, chega de coisas que não levam a gente a crescer de forma alguma. O deboche não leva, assim como a agressão não leva, o xingamento não leva, o desrespeito não leva, sabe? E você falar mal do outro, de uma forma geral, não leva. Independente, português, brasileiro, falar mal do outro e contra o outro, e agredir o outro, e xingar o outro, e debochar do outro, não leva a lugar nenhum. Isso deveria ser mundial. Não? Deveríamos ter esses valores de respeito ao ser humano em qualquer lugar do mundo, não só em Portugal. Mas vamos aí, espero que você deixe seu comentário sobre o assunto, eu vou ler e vou tentar responder na medida do possível. Geralmente são muitos e eu não dou conta. Mas deixa aí a sua manifestação, aquelas manifestações de xingamento e manifestações de denegrir a pessoa não serão aceitos. Pelo menos nesse canal, enquanto eu puder manter isso, Alex puder, não aceitaremos isso. Porque o intuito do canal não é para isso, é para respeitar e mostrar o que é verdade em Portugal e o que é mentira em Portugal. Ali minha filha falando, ya. Tá concordando, né, Nicole? E é isso, gente, essa é a mensagem, tá? Um beijão para todo mundo, beijo no coração e vamos que vamos.